Bem-vindos, bem-vindos. Tem um assunto que é bem interessante da gente observar, da gente ponderar a respeito, que são as hierarquias, né? Podemos também falar sobre esse assunto no aspecto de estruturas. No mundo material é fácil. No mundo material é fácil porque a gente não consegue fugir muito, né? A gente tem a estrutura familiar, certo? Nós temos as estruturas dos ecossistemas, as hierarquias dentro dos ecossistemas, né? Quem come quem, cadeia alimentar é uma estrutura, é uma hierarquia. A gente fala que o ser humano está no topo da cadeia alimentar do planeta, porque nós somos, sem dúvida nenhuma, o maior predador que existe. A gente tem hierarquias dentro da igreja, dentro da escola, dentro das organizações militares, dentro dos governos. Então, faz parte. Estrutura e hierarquia fazem parte do mundo material e do crescimento, né, da nossa consciência. Nós temos também hierarquias espirituais também. Essa questão de hierarquia, ela é natural do ser humano, ela é natural, é uma necessidade do ser humano, o ser humano precisa disso. Essas hierarquias, essas estruturas, sejam físicas, emocionais, mentais, espirituais, organizam a nossa mente, permitem que a nossa mente se expresse corretamente no mundo material, cresça. À medida que ela se estabiliza, ela consegue crescer. Tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E até determinado ponto a gente não consegue fugir disso. E talvez, a partir de algum momento, a gente consiga escapar. Não adianta você concordar ou você discordar. Existe. É simples. É simples. Talvez você desconheça, talvez você ignore, talvez você não queira aceitar, talvez você entre em conflito com isso. Independente. As hierarquias existem também. São naturais. A gente observa ao longo da história isso, né? A gente observa essa questão física primeiro, a imposição física. Então o mais forte domina o mais fraco, o mais forte escraviza o mais fraco, o mais sábio escraviza os outros, domina os outros, tem uma ascendência. A maioria das pessoas precisa disso e é uma coisa que surge naturalmente. Se você detém um determinado conhecimento, uma determinada sabedoria, você adquire uma ascendência sobre os outros. Você se torna respeitado. Nem sempre, na história humana, isso é usado de uma maneira produtiva. Muitas vezes é usado de uma maneira egoísta, é uma maneira de se preservar, de tentar, né, de se perpetuar. Então, dinastias, famílias, sociedades secretas, seitas, linhagens e assim por diante. E é uma coisa muito, muito natural, né? Se uma pessoa tem um determinado conhecimento que permite que ela seja melhor ou desempenhe melhor uma tarefa que se sobressaia sobre as outras, ela vai ser, de alguma forma, valorizada por isso. Se ela for um pouco inteligente, ela consegue usar isso no benefício dela, né? E aí você se torna um capitão de indústria, você se torna um religioso muito respeitado e assim por diante. E nós temos essas estruturas, essas hierarquias projetadas no mundo espiritual. Porque é natural também, né? Você vê as estruturas aqui no planeta, você convive com elas, e você pensa no mundo espiritual, você pensa também numa estrutura que exista lá. Então a gente imagina que no mundo espiritual exista um chefe, exista um capitão de indústria, exista um coronel, um general, um ser iluminado, superior, top of the top, que é responsável por todos os outros seres que estão abaixo dele, por terem uma vibração menor, por terem uma energia menor, por terem uma sabedoria menor e assim por diante. Então é natural que o ser humano perceba isso,
crie, e ao perceber, ao sentir essa necessidade de que exista isso, a gente cria isso. Por quê? Alguns seres no mundo espiritual, ao perceberem essa necessidade e ao se perceberem mais capazes vibracionalmente, ou conhecimento, ou capacidade magnética, o que for, assumem essa posição. Certo? Nós temos um exemplo muito interessante, que serve como exemplo, você não precisa concordar, gostar ou seguir, que é o filme Nosso Lar, baseado no livro Nosso Lar, do André Luiz, onde ele mostra a organização espiritual de uma cidade, né? Nosso Lar. Todas as estruturas, todos os caminhos que você segue, né? Os ministros, as pessoas responsáveis por grandes decisões, por grandes encaminhamentos, seres maiores do que ele, como a mãe do André Luiz, que vem de uma órbita diferente, de uma vibração diferente, de um plano diferente, que desce para entrar em contato. Certo? Então, são estruturas. Temos também os mestres ascensionados, né, os mestres dos raios, Kuan Yin, Saint Germain, e por diante, são vários, não decorei. Essas estruturas existem para quem acredita nelas, para quem também não acredita, porque as pessoas que acreditam fazem aquilo existir. Você pode ser afetado por isso ou não, vai depender de muitos fatores. No geral, afetam a gente, afeta todo mundo que está abaixo, certo? Porque é uma questão de energia, uma questão natural, né, de ascendência natural de uma coisa sobre a outra. O detalhe importante, ou os detalhes importantes são: isso existe. Quer você aceite ou não, goste ou não, queira ou não, concorde ou não, existe. Assim como existe no mundo material, vai existir no mundo espiritual. Não tem o que fazer. Quer dizer, tem que se adaptar. Ponderar a respeito e lidar com isso da melhor maneira possível. Né? Mas contestar, dizer que não existe, coisa e tal, não adianta. Tá ali. Tem um filme muito interessante que mostra um pouco de uma perspectiva mais ampla, interplanetária, vamos dizer assim, essas questões, que é o filme Ascensão de Júpiter. Filme já de 2, 3 anos, muito interessante, mostra inclusive uma burocracia interplanetária, né? A dificuldade que a burocracia traz, porque precisa de uma organização que transcende uma casa, uma família, uma empresa, é algo realmente entre planetas, né? Vale a pena a gente observar, tem muitos insights interessantes nesse filme. Então a gente se adapta a isso. À medida que você vai se desenvolvendo, se conhecendo, você começa a ter energia, conhecimento, vibração capaz de abandonar essas hierarquias, abandonar essas estruturas, não segui-las, não se sujeitar a elas e não participar delas. Evidentemente que isso é muito exigente, isso está além do que muitos de nós podem fazer hoje. Mas é algo que a gente precisa começar a cultivar, a ponderar dentro da nossa mente, para que a gente consiga sair dessas estruturas. Para que a gente consiga sair dessas hierarquias, para que a gente consiga sair dessa ilusão. Esse termo ilusão eu preciso fazer um vídeo. As pessoas estão interpretando mal esse termo ilusão. Mas para que a gente consiga sair desse condicionamento, acho que fica melhor, né? Desse condicionamento que a gente precisa pertencer a essas hierarquias e que a gente vai seguir os degraus dessa hierarquia. Então um dia nós vamos ser um Buda para algum planeta, para algum grupo de seres. E algum dia algum desses grupos que a gente for embora para uma outra jornada qualquer vai assumir, né? A hierarquia vai se mantendo, a hierarquia fica pronta e a gente vai caminhando. Tem um outro filme muito interessante, que é um filme que vai me fugir o nome agora, acho que é Judy Foster, uma loirinha que tem, filme do Carl Sagan, Contato.
excelente o filme também. Lá no finalzinho, quando ela passa por uma série de túneis que talvez sejam buracos de minhoca, alguma coisa assim, são uma estrutura criada no universo. E ela pergunta para o ser que ela encontra lá, mas quem criou isso aqui? Não sei. Quando nós chegamos aqui já existia. Nós estamos indo embora e vai continuar existindo e vocês vão usar. E um dia vocês irão embora também e alguém vai usar essa estrutura. Certo? Uma outra referência muito interessante é a estruturas assim, vem do Robert Monroe. Ele identificou uma estrutura que está no plano astral do planeta chamado parque. É realmente um parque enorme, grandioso, com diversas instalações, com seres e consciências dos mais diversos tipos de vibrações e conhecimentos e origens que estão lá presentes. Dentro desse parque tem, por exemplo, uma estrutura hospitalar, que é para receber pessoas que morreram de forma traumática, que estão muito condicionados, muito presos na matéria, que são atendidos. São estruturas que estão ali, disponíveis. Também a mesma coisa. Já estava aqui, nós estamos usando. Alguém criou. Talvez Deus para alguns, talvez um criador, um demiurgo para outros, talvez uma civilização mais avançada para outros, e assim por diante. O fato é que essas estruturas todas permeiam o nosso universo físico, energético e espiritual. E estão disponíveis para que a gente use essas estruturas, essas hierarquias, para ter experiências. A grande questão, o que eu trago com esse vídeo, não é só a exposição dessa existência e a percepção nossa em relação a elas, como é que nós nos portamos, mas a percepção de que você não é obrigado a seguir isso. Você é condicionado. Isso faz parte da ilusão, isso faz parte da jornada, da vivência. Sem aceitar isso, você não vive isso, e você não cresce, você não aperfeiçoa seus corpos, você não se desenvolve, você não tem a experiência humana. Mas isso não é obrigatório. Determinadas consciências chegam num ponto da sua própria evolução que abandonam essas estruturas e vão para outros caminhos. E existem outros caminhos, existem outras estruturas e outras hierarquias diferentes que nós não conhecemos. Então, é uma decisão que as consciências tomam em determinado momento a partir dessa tomada de consciência, né? Dessa lucidez maior, dessa capacidade maior de enxergar essas coisas e de se posicionar a respeito delas, de sair do condicionamento. Um outro aspecto muito interessante é que esse valor que normalmente se dá, que quem está condicionado às estruturas dá para elas e para os seus integrantes, esse valor é ilusório. Ele é válido dentro da estrutura enquanto você está condicionado a ela. Certo? Então nós pensamos que o presidente é uma pessoa mais capaz do que o gari. O filho acha o pai e a mãe mais importantes do que ele, porque são maiores, têm mais força, têm mais conhecimento, mais dinheiro, isso e aquilo. O padre é mais valorizado do que o discípulo, ou o mestre com o discípulo, o padre com o fiel. E assim por diante. Todas essas estruturas que nós temos. Um mestre ascensionado tem um valor muito maior do que um mero discípulo, do que um mero aprendiz. Certo? Um Buda, um Cristo, e aí por diante. Todas essas estruturas que nós temos aí em várias religiões também. Isso é condicionamento. Isso é condicionamento. Por quê? Porque a minha mônada, minha consciência, o meu self, meu eu superior lá, é exatamente igual ao seu. Exatamente igual ao do Buda. Exatamente igual ao do Cristo. O que diferencia as nossas mônadas é que a minha experiência é uma, a sua experiência é outra, a experiência do Cristo é outra, do Buda é outra, do Papa é outra, do Dalai Lama é outra, do presidente dos Estados Unidos é outra. As experiências que cada um de nós abarca
são diferentes, as vivências são diferentes, o desenvolvimento de cada um é diferente, mas a essência é a mesma. Então, parte do condicionamento começa a ser quebrado a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a aceitar isso dentro de você, que não há diferença. É o que muita gente fala, todos nós somos Buda, todos nós somos o Cristo, mas não dentro da ilusão de que eu, aqui um Zé Ninguém, vou ter uma envergadura moral de um Cristo, uma envergadura moral de um Buda, uma envergadura energética, vibracional. Minha aura deve ter 40, 50, 60 centímetros. A aura do Buda era quilométrica. Não tem comparação. Não tem comparação. O conhecimento que o Cristo teve, eu sou uma poeira, um grão de areia perto disso. Então, em termos de vivência dentro das estruturas, dentro das hierarquias, existem. É o condicionamento, é essa ilusão que permeia tudo, que faz a coisa funcionar. Que permite que você tenha encarnações, que você se desenvolva dentro de uma só, e que você abarque isso tudo, que conheça isso tudo, experimente isso tudo. É essencial que a consciência concorde com isso, para que a coisa funcione. E funciona. 8 bilhões encarnados, mais os 15, 20 fora do corpo, e fora mais que a gente não sabe que tem por aí no universo. Então funciona. Né? Resumindo aqui na Terra, a experiência humana funciona. É um sucesso. Se não fosse, não tinha ninguém aqui. As pessoas iam todas para um outro lugar, fazer alguma outra coisa. As consciências iam todas usar outras estruturas. Então essa estrutura funciona, ela é útil, tem a sua razão. Mas a gente começa a quebrar esse condicionamento, a gente começa a sair dessas estruturas, ou pelo menos encaminhar uma saída a partir do momento que a gente lembra que a nossa essência é a mesma de todos os seres do universo. De todos os seres. A nossa mônada é a mesma mônada de todos os seres. Mas a gente não pode cair nesse reducionismo, nessa simplificação de achar, eu já sou o Buda, já estou resolvido, já tudo bem, tudo igual. Não. Aí é uma simplificação, é uma falha mental nossa, né? A nossa mente se ilude com isso. Isso é totalmente falso, não funciona assim. Nossa essência é uma coisa, a nossa manifestação aqui é outra. Nossa manifestação é falha, ela é incapaz em muitos sentidos, mas ela cresce, ela se desenvolve e ela retorna para essa mônada, para assumir um dia esse status, né? Tão grandioso, tão bonito. Então a gente começa a quebrar o condicionamento, a sair, a encaminhar a saída dessas estruturas todas, e também a parar de se divertir, né? Quebrar as ilusões é parar de se divertir. Porque é divertido estar nessa jornada humana. A consciência precisa disso. A mente não gosta. A mente reclama o tempo todo. Mas a consciência gosta. Porque cair nessa ilusão, cair nesse condicionamento, cair nesse esquecimento, para a consciência é útil, é importante. Ela precisa disso. Porque senão ela fica sem ter razão. E que adianta você saber tudo, conhecer tudo, ser tudo, e o que você faz com isso? Imagine a monotonia. Então as consciências se restringem para poderem se divertir. Sair disso tudo é perder diversão. Mas a gente não tem escolha. Mais cedo ou mais tarde, um dia ou outro, isso vai acontecer com você. Talvez vendo um vídeo como esse. Uma hora ou outra você vai perceber isso e você vai entender isso e você vai perder muita diversão. Muita diversão. O que a gente espera é que, saindo dessas estruturas, a gente encontre outras tão atraentes quanto, tão motivadoras quanto, tão condicionantes quanto, ou mais capazes de prender a atenção da nossa consciência
capazes de nos fazer desenvolver outras habilidades, outros talentos, outras experiências e outras diversões tão boas quanto as que nós tivemos aqui fora. Porque nós já nos divertimos muito aqui. Aproveitamos muito. Brincamos em quase todos os brinquedos. Então a gente começa a procurar outra coisa. Porque essa fagulha todos nós temos, né? De buscar algo. Nós não nos satisfazemos com o que a gente tem. A gente está sempre em busca de algo. E claro que isso pode virar uma patologia, uma doença, que você está sempre procurando e não aproveitando o que tem. Mas também é reconhecer que existe dentro de todos nós essa necessidade de buscar alguma coisa a mais, mesmo que a gente não saiba o que é. Basicamente é diversão, é condicionamento, é ilusão que nos prenda o suficiente, que nos divirta o suficiente a nossa monta, né? Que ela se satisfaça com aquilo. Era isto, então, pessoal, que eu tinha para trazer nesse vídeo, falando um pouquinho de hierarquias, estruturas, necessidade delas existirem, utilidade delas existirem, né? Com algumas citações que vocês podem buscar nos filmes ali do livro também, para dar abordar uma perspectiva diferente, né? A ascensão de Júpiter é muito interessante, muito interessante. Contato também é muito interessante. E era isso aí. Gratidão, então. Até a próxima.